Bom dia, pessoal. Em nome da organização do evento, eu agradeço a todas, todos, todes. Quero lembrar que a gente está, né, no terceiro dia já de atividades, ainda tem um dia todo pela frente, mais amanhã. E lembrar principalmente que esse evento ele é feito, pensado e organizado por nós e para nós discentes. Então, é muito importante contar com a presença de todo mundo e com o apoio de todo mundo a esse trabalho que a gente faz, né, pensando no nosso crescimento enquanto conjunto de estudantes. Para a gente não perder mais tempo, vou passar a apresentação dos nossos participantes desse nosso café com pesquisa, um bate-papo sobre os caminhos de ingresso na pós-graduação. A Bruna Ross Queires, bacharel e licenciada em Ciências Sociais pela URGS, mestre em Ciências Sociais pela PUC do Rio Grande do Sul, doutorando em Sociologia pela URGS, tem experiência em pesquisas na área de Sociologia da Juventude e na gestão de políticas públicas para as juventudes. A Paola Ungaretti Monteiro é licenciada em História pela PUC do Rio Grande do Sul, mestre em Educação pelo PPG em Educação da PUC e atualmente doutoranda por esse mesmo PPG na linha de pesquisa de teorias e culturas em educação, sendo bolsista da CAP. Trabalha com História do Brasil, História da Educação, Gênero, História das Mulheres, livros didáticos de História, Identidades e Perspectivas decolonial. E o Oscar Augusto Berg, mestre em Ciências Sociais pelo PPG de Ciências Sociais da PUC do Rio Grande do Sul, bacharel em Relações Internacionais pela Universidade La Salle, um período sanduíche realizado na Universidade de Quebec, em Montreal, doutorando em Ciência Política na Cátedra de Pesquisa do Canadá em Estudos Quebequenses e Canadenses. Falei certo? Da Universidade de Quebec. Em 2020, recebeu uma bolsa doutoral de excelência do Fundo de Pesquisa do Quebec para o período de 2020 a 2023 e nos prestigia direto do Canadá. Vamos começar, então, com a Bruna, falando um pouquinho para a gente da trajetória dela. Depois a gente passa para a Paola e, por último, para o Oscar, pode ser? Bruna tem a palavra. Bem, obrigada, gente. Bom dia, né, para todo mundo. Eu separei alguns pontos aqui para a gente conversar, bem a ideia de ser um bate-papo, assim, né, um café mesmo, assim, né. E eu não sei muito, eu imagino, assim, olhando um pouco do público, que boa parte aqui são pessoas que já estão em programas de pós-graduação, né, não sei se não, tem várias pessoas que não, enfim, independente disso, assim, a minha ideia aqui é falar um pouco sobre os caminhos, né, de ingresso na pós-graduação que eu percorri, mas fazer alguns apontamentos, enfim, e reflexões, né? Então, assim, talvez eu vou dizer coisas que vocês discordem, claro, sei lá, são coisas que fizeram sentido para minha trajetória, e a ideia é bem que a gente possa conversar depois, né? Aí eu separei 5 pontos que eu acho importante falar quando a gente fala de ingresso, assim, na pós-graduação, né? E o primeiro deles é uma fala um pouco mais genérica, assim, sobre escolhas profissionais, escolhas de fazer a pós-graduação, que às vezes a gente não faz muito isso, né? A gente às vezes naturaliza esse caminho de fazer graduação e aí fazer pós-graduação, sem necessariamente pensar o que essa escolha de fazer pós-graduação ela significa, assim, né? E eu falo isso porque eu tenho uma trajetória, assim, que eu sempre gosto de dizer que é uma trajetória híbrida ou anfíbia, né? Que ela tem um pezinho na academia, no mundo acadêmico, mas um pé no mundo profissional e nas políticas públicas, assim, né? E é muito curioso isso, porque, de um lado, as pessoas com quem eu circulo, assim, no mundo mais acadêmico, super naturalizam a ideia da pós-graduação e do mestrado, do doutorado, como uma trajetória única, quase, a ser pensada, uma trajetória automática, digamos assim. E, por outro lado, esse outro lado onde eu circulo, são pessoas que têm outra relação com a pós-graduação, assim, né? Várias não fizeram pós-graduação, ou várias foram fazer pós-graduação depois de anos de trabalho profissional, enfim. Então, eu sempre gosto de pensar isso, porque às vezes a gente está falando também com alunos da graduação, e aí a gente vai falar sobre ingresso na pós-graduação, como se fosse uma exigência, como se todo mundo tivesse que fazer isso, especialmente nas ciências sociais, que acabam tendo uma trajetória, né, de formação bastante voltada para pesquisa e para atuação acadêmica, assim, né? Então, é sempre bom fazer a ressalva que existe vida profissional para além da academia,
E existe como compatibilizar a vida profissional para além da academia e trajetória acadêmica, inclusive elas se retroalimentarem, assim, né? Então, só essa grande ressalva para fazer. E aí, para falar um pouquinho sobre a escolha dos PPGs, assim, né? Eu fiz graduação na URGS, né, de Ciências Sociais, fiz bacharel e licenciatura na URGS. Eu fiz mestrado no PPG aqui, né, do PPG da PUC, em Ciências Sociais, e no doutorado eu voltei para a URGS aí para fazer doutorado em Sociologia, né. Então foi bem legal fazer essa costura nesses dois ambientes, nesses dois PPGs, que são bem diferentes entre si, então eu vivi um pouco, assim, do mundo da PUC, e agora retornei um pouco para o mundo da URGS e vi o quanto eles são diferentes, né, o Matheus está ali também, que fez esse caminho, também depois pode falar um pouco sobre isso, o quanto existe uma diferença, né, nesse entendimento da pós-graduação nesses lugares. Por que que eu digo isso? Quando a gente vai fazer uma pós-graduação, é importante que a gente pelo menos reflita assim, o porquê que eu estou fazendo aquela pós-graduação, exatamente o que que eu acho que aquilo vai contribuir para mim. Existe uma perspectiva que é profissional, enfim, eu quero trabalhar nessa área. Às vezes é algo que é um tema que me interessa, eu quero estudar um pouco mais, e é importante que a gente tenha ciência do que a gente está esperando com aquela pós-graduação, para não se decepcionar, assim, né? Então, eu vou dar um exemplo bem da minha área, do meu campo de pesquisa, que recentemente, por exemplo, abri um mestrado em adolescentes em conflito com a lei, né? Que é exatamente o meu tema, enfim, algo que eu pesquiso há muito tempo. E esses dias eu me parei para me perguntar, assim, né? Bom, esse mestrado em adolescentes em conflito com a lei, ele é completamente específico, assim, né? Então, assim, para alguém que trabalha no SINASE, né, no Sistema de Atendimento Socioeducativo, e quer ampliar um pouco os seus estudos em relação à área que trabalha, esse mestrado faz muito sentido. Agora, se é alguém que está com uma expectativa de fazer uma trajetória acadêmica, por exemplo, será que a estratégia mais adequada é fazer uma pós-graduação tão específica? Quer dizer, pouco provavelmente vai abrir um concurso ou uma vaga de trabalho para alguém mestre em adolescente em conflito com a lei, assim, né? Então, é sempre bom a gente pensar, né? Quando a gente está nesse caminho de, não sei para onde eu vou, que PPG que eu vou, que área que eu vou, dar uma pensadinha mais ou menos, claro que a gente nunca sabe do futuro, mas mais ou menos que tipo de profissão, que tipo de exercício profissional me apetece, eu gostaria de ter, e dar uma olhada, né? Bom, se é na área pública, nos concursos que abriram próximos a isso, quais são as exigências, né, que estão sendo exigidas, ou se é na área privada, dar aquela stalkeada básica ali no LinkedIn, ver as pessoas que trabalham ali naquela empresa e qual é a formação que elas costumam ter. Então, isso é algo que nos ajuda, assim, nessa escolha, ser uma escolha mais coerente com aquilo que a gente quer, e não, vou fazendo, e daqui a pouco 10 anos depois, tu tá com uma formação que vai te habilitar a trabalhar com algo que não era o que tu queria, né? Enfim, isso pode, frustrar um pouco as pessoas, né? Então, essa é a primeira questão. E aí eu queria só reforçar um pouquinho essa balança entre os PPGs das universidades públicas e das universidades privadas, que ajuda também a pensar nessa escolha, né? A universidade pública, ela tem um benefício muito grande, assim, né? Normalmente são centros de maior excelência acadêmica nas avaliações, né? Por exemplo, da CAPES, enfim, nas avaliações dos órgãos avaliadores da pós-graduação, o que fornece uma maior possibilidade de bolsas, por exemplo, né? Então, se a ideia é fazer uma trajetória de pós-graduação com dedicação exclusiva à pós-graduação, as universidades públicas tendem, né, não é, obviamente, né, mas existe uma tendência maior a conseguir bolsa para conseguir essa dedicação exclusiva. Por outro lado, as universidades privadas, pelo menos a experiência que eu tenho, assim, com a PUC, é que é uma universidade mais compatível com exercícios profissionais, né? Então, assim, o meu doutorado em sociologia, por exemplo, na URGS, ele seria incompatível sem uma dedicação exclusiva no primeiro ano. Seria muito difícil eu exercer, por exemplo, a profissão que eu exerço hoje e ter que cursar as disciplinas que eu cursei no primeiro ano da sociologia na URGS. Então, sempre bom balancear um pouco isso, assim, existem prós e contras das duas situações, enfim, né? Mas para pensar um pouco o que a gente quer e que momento da vida que a gente está, né? Aí falar um pouco sobre meu ingresso. Primeiro no PPG das Ciências Sociais, que eu acho que a maioria que está aqui conhece, né? Mais de casa, conhece um pouco desses processos. É diferente, né? O PPG da PUC, eu levei um choque quando eu fui fazer a seleção na PUC, porque eu cheguei para fazer a prova, né? A seleção ela era composta da prova, que era uma prova presencial, uma prova teórica, um memorial, né, da tua trajetória, dos interesses e entrevista, né?
Acho que era isso, né? O Oscar e o Matheus que foram, que entraram comigo, depois me ajudem se eu errei alguma coisa. Mas eu venho de uma trajetória da URGS onde, sei lá, eu acompanhei várias vezes as provas de ingresso, vários amigos meus tinham, e era, sei lá, uma sala de 30, 40 pessoas. Eu entrei para fazer a prova da PUC e eu fiquei chocada, porque era muita gente na prova, muita gente. Eu fiquei, nossa, muito chocada, assim. E aí eu, claro, me dei conta que os processos de seleção, eles são excludentes e, enfim, super, de formas diferentes, assim, né? Então, na PUC, o número de concorrentes e nas universidades privadas, eu às vezes fico catando, assim, olhando os editais para ter uma noção, assim, realmente, nas universidades privadas, costuma ter muito mais pessoas querendo entrar. A seleção se dá, o apavoro se dá muito mais pelo número de concorrentes, assim, né? Nas universidades públicas, pelo menos a minha experiência, não é aí que está a grande exclusão, não é na relação número de candidatos vaga. Eu, por exemplo, agora no doutorado na sociologia, tinham 20 vagas e 25 inscritos. Então, assim, quando tu olha e pensa, tô dentro, né? Só que só 12 entraram. Então, essa questão que na universidade pública não se tem tanto esse interesse em preencher o total do número de vagas disponíveis. Isso tem acontecido com frequência nos PPGs, principalmente da URGS, assim, do FCH, de não entrarem o número, né, não serem preenchidas todas as vagas. Então, se cria um processo de seleção que é bastante criterioso, mas não tem a ver com o número de concorrências. É quase como se tu lutasse contra ti mesmo, né, no processo de seleção, assim, o que eu tenho que fazer é ir bem para entrar, não estou disputando a minha vaga com ninguém, estou disputando contra uma nota baixa minha mesmo, assim, né? Então, para a gente pensar, lá na URGS, agora na sociologia, a URGS está passando por um processo, como um todo, de auditoria maior afinco em relação aos ingressos na pós-graduação. É uma universidade pública e, por isso, tem uma série de olhares em relação à transparência, enfim, e a URGS é uma universidade que já foi muito processada em relação aos processos, assim, é muito judicializado, é muito comum a judicialização nos processos de seleção, principalmente porque as maiores notas de ingresso até 2018, elas eram das entrevistas, que é um processo de avaliação relativamente subjetivo, assim, né? Na PUC, quando a gente entrou no mestrado, também a entrevista tinha uma grande pontuação, a prova tem, mas a gente também não teve acesso, né, a quanto que, assim, os parâmetros de avaliação da prova, quanto exatamente tu tirou na prova, quanto exatamente tu tirou na entrevista. Na universidade privada não se tem tanto esse cuidado, assim. A URGS também não tinha, e aí por uma série de processos de auditoria e de judicialização, ela começou um processo de padronização dos seus modelos de ingresso. Então, boa parte dos PPGs hoje tem tudo muito delimitadinho, assim. Então, por exemplo, currículo. Currículo é algo que costuma contar muito ponto no ingresso da pós-graduação. Na URGS, em boa parte dos programas, tu já sabe quanto que tu vai fazer de currículo, porque eles oferecem lá uma tabela, né, um modelo de tabela que tu vai preenchendo com as informações, né, do teu Lattes, enfim, coisas que você vai ter que comprovar depois, e ele já vai te calculando automaticamente teu sistema de pontuação. Então, a comissão vai fazer o que? Ela vai verificar se as informações que tu colocou ali, elas são verídicas, né? E confirmar aquela nota, ou fazer pequenos ajustes em relação àquela nota que o Excel calculou sozinho, assim, né? Então, essa é uma novidade em relação aos ingressos nas universidades públicas. Eu não sei como é que estão nas outras, mas a URGS é algo que tem avançado muito esse sistema de padronização. As provas costumam ter agora também padrão do que espera-se de uma prova. Então, o que seria essa nota máxima da prova? Tudo isso está muito mais acessível, assim, né? Meu processo de seleção agora, então, foi composto por uma prova teórica que foi online, que é outra coisa que tem crescido, assim, que, claro, veio com a pandemia, mas vários PPGs têm avaliado, assim, a possibilidade de manter esse modelo da prova online, porque ele facilita muito para pessoas que vêm de outros lugares, né, que não vêm necessariamente da mesma cidade, né, que aquele PPG. Então, vários programas da URGS, assim, têm avaliado a permanência da existência dessa prova teórica online, né. Que tem as partes boas, tem as partes ruins, é uma prova online, então se espera que tu consiga mobilizar com mais tranquilidade, né, referenciais, porque tu tem uma série de materiais à disposição, é uma prova com consulta, obviamente, né, ninguém está ali vendo se está consultando ou não materiais, mas existe uma exigência também em relação a isso por conta disso.
foi feito, né, um anteprojeto, que eu acho que isso é bem parametrização atual, assim, né, tem se investido muito essa ideia de anteprojetos ou pré-projetos, ou, enfim, algum documento que diga mais ou menos o que você pretende pesquisar, e isso é importante para outro ponto que eu quero falar, que é a discussão da orientação, né, da escolha do orientador. E entrevista, né, que é uma coisa subjetiva e aí algo bem importante, assim, as duas entrevistas que eu fiz, né, na PUC, no mestrado e na URGS, no doutorado, eu caí na mesma pergunta, assim, fui despreparada para a mesma pergunta, o que é uma coisa idiota, errar uma vez, tudo bem, errar duas, né, então, assim, sempre esteja na ponta da língua o porquê que vocês estão escolhendo aquele PPG, sempre tenham, mesmo que, sei lá, a justificativa seja bom, porque é o que eu poderia cursar estando trabalhando, ou porque... Enfim, estejam com isso na ponta da língua, porque eu gaguejei nas duas entrevistas nessa mesma pergunta, assim, né? Então, essa é a minha dica. Sempre que vocês vão para a entrevista, saibam o porquê, né? Daquele PPG em específico nesse momento da tua vida. E eu passei por algo que é uma novidade na URGS e tem a ver com essa questão do aumento da auditoria, que foi uma prova oral. E que eu não levei muito a sério que ia acontecer, assim. Então, digo isso porque se caso algum de vocês queira tentar em algum PPG da URGS, no edital tem escrito prova oral, não é verdade esse bilhete, viu? Tem prova oral mesmo, não. Eu achei que era só um jeito que eles estavam chamando a entrevista, porque era junto, entrevista e prova oral. Eu pensei, na prova oral, sei lá, vou perguntar mais sobre a questão do projeto. Mas não, era uma prova mesmo, eram perguntas teóricas, assim, referente aos autores, mesmo os autores que foram mobilizados na prova escrita, né? Então, acreditem no bilhete, quando alguém fala que tem prova oral, vão preparados, né? Porque teve uma distância muito grande entre a minha prova escrita e a entrevista. Então, claro que as perguntas elas eram parecidas, mas eu já não lembrava mais, eu tinha lido os autores para a prova escrita, né? Enfim. Então, quando em algum edital que vocês forem olhar da URGS tenha isso, acreditem, vão te perguntar coisas sobre autores, assim. Enfim, é um pouco isso, assim, né? O processo, as diferenças entre o PPG das Ciências Sociais e da URGS, principalmente, foram esses, né, no meu ingresso. E aí, um outro ponto que eu queria falar é um pouco sobre a escolha das orientações, né? Eu tive um tempo como representante discente, né, na comissão coordenadora do programa, e por isso eu circulei um pouco nos PPGs do IFCH, né? Ali na URGS, o IFCH, né, que é o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, ele tem uma única secretaria, uma única organização administrativa para todos os 8 programas, assim. Então, a gente acaba tendo uma relação grande, assim, com os outros programas. Então, vou falar de coisas, assim, de diferenças que existem, que são interessantes de se pensar em relação a diferentes programas. Primeiro que, tanto na PUC, né, quanto na URGS, na PPG da Sociologia, a questão da orientação, assim, é perguntado na entrevista, né, você consegue pensar em algum orientador, mas a escolha final é do programa, né, o programa escolhe quem vai ser esse teu orientador, né. Então, é importante também a entrevista, ela é um momento meio de justificar. Se tu quer muito um orientador, assim, aproveitem o momento da entrevista para justificar. Sim, eu pensei em fazer com tal pessoa, porque se tentem, né? Claro que não é certo, porque o programa vai escolher de acordo também com o número, com a disponibilidade, né, de vagas de cada um desses professores. Mas tem PPGs da URGS que fazem ingressos específicos. Então, o PPG por exemplo, da educação, ou da psicologia, você concorre a vagas daquele orientador. Então, a professora A abre 2 vagas, você faz todo o processo de seleção concorrendo entre aquelas 2 vagas, assim, independente se tem 30 pessoas que querem aquilo, vai ser essa disputa de 30 por 2 vai ser específico daquelas vagas em relação àquele professor, né? Então, estejam atentos a esse modelo, ele é um modelo que é menos usual, mas na URGS ele acontece em alguns programas, assim, né? E aí isso dificulta, claro, a entrada de quem é de fora, porque normalmente aquele professor, enfim, tem uma afinidade já teórica de trabalho com alguns alunos, e claro que não é que vai ter uma preferência, mas é mais fácil para que esses alunos vão bem, né? Naquela prova que foi pensada especificamente para aquele professor, para aquela linha de pesquisa, né? Então, existe esse modelo de seleção também, né? Bruna, chama de... Oi, tô acabando. Tô acabando. Aí o quarto, né, o penúltimo ponto, assim, que é só em relação à distribuição de bolsas, que também difere muito entre os programas, né, tanto no PPGS quanto no PPGS da Sociologia, né, a distribuição de bolsas, ela é uma distribuição por mérito,
Então, assim, os primeiros colocados recebem bolsa, né? E tem, claro, as ações afirmativas, vários programas têm ações afirmativas que são de várias ordens, e aí tem que olhar os editais específicos, né? No PPG da Sociologia da URGS, por exemplo, são 6 possibilidades de ações afirmativas, que vão desde de refugiados, enfim, transexuais, até, enfim, as clássicas, né? Racial, social, enfim, então tem vários tipos de ações afirmativas, mas tem PPGs que têm editais específicos de distribuição de bolsas, é o caso do PPG por exemplo, da URGS também. Você entra no PPG e aí você concorre a bolsas em um edital específico que os principais parâmetros são de necessidade, de renda, né, de situação familiar, enfim. Então, não é uma bolsa que é distribuída por mérito e sim por necessidade, por condições, né? Enfim, fiz uma salada, assim, de vários pontos, mas é que é bem para a gente poder engatar uma conversa depois, enfim, a partir de dúvidas que vocês têm. Desculpa ter passado um pouquinho do tempo. Não, ficou bem no tempo, certinho. Obrigada. Vou passar a palavra, então, para a Paola. Bom dia. Quanto tempo que eu tenho, Roberta? 20 minutos. Tá, só para me coordenar aqui, porque eu falo para um cacete também. Vamos lá. Então, mais a minha trajetória. Bom, eu me formei em História na PUC, né? Como vocês falaram, foi em 2011. Então, também a minha trajetória tem um pouco a ver com o momento político que a gente estava, né? Estava crescendo muito a questão de institutos federais, né? De universidades. Então, eu tive esse sonho, assim, de né? Fazer essa carreira acadêmica como professora acadêmica, né? Na pós-graduação. Então, eu me formei em 2011, eu fiquei 2 anos ainda dando aula, né? Eu morei no Canadá também, em Montreal também. Nesse período, eu não tinha muito certo ainda o que eu queria para minha pesquisa, eu precisava amadurecer. Então, eu me dei um tempo, assim, eu não me cobrei já sair da graduação e entrar para o mestrado. Né? Eu tinha por alto que eu queria estudar, mas eu ainda não tinha um recorte, né? Aquela coisa do recorte, recorta, 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 o que você quer estudar. Então, em 2014, eu entrei para o mestrado. Na verdade, eu tentei na PUC porque era mais barato para fazer a prova. A URGS era mais cara, tinha menos vagas também. E eu pensei, bom, vou tentar, vou ver qual é que vai ser, né? Eu fiz aqui o meu pré-projeto, na época precisava de um pré-projeto também para o mestrado, e vou tentar a sorte. Aí fui, fiz a prova, eram 4 processos na época de mestrado, não sei como é que está agora na educação, tá? Mas era a prova escrita primeiro, depois eles avaliavam o pré-projeto, né, que era, na época, para o mestrado, uma espécie de memorial, então era um pouco da tua trajetória, mais o que você pretendia estudar, né, mostrando que você tinha um certo embasamento teórico, né, você estava lendo e tudo mais. Depois eles avaliavam o teu Lattes, que não sei como é que está agora, né, mas na época era um valor pequeno, principalmente para o mestrado, né, você está saindo da graduação, você não vai ter um super Lattes para apresentar. E depois, por último, vinha a entrevista. E aí acabei passando, passei em 4º lugar, né? As bolsas na PUC para o PPG de educação também são por mérito, né? Então, na época eu consegui uma bolsa CNPq. Para vocês terem noção, o PPG da PUC tinha 85% de bolsistas, né, na educação. Então, eram muitas bolsas que a gente tinha, né? Eu passei em 4º lugar e eu consegui CNPq, que é uma bolsa que já é um pouquinho mais difícil do que a CAPES. Então, me formei, né, em 2016, também fiquei 2 anos fora. Na verdade, eu tentei entrar no doutorado em 2017. Eu fui para a prova teórica, passei, fui para o pré-projeto, tranquilo, fui para a avaliação do Lattes também, cheguei até a entrevista, e aí, quando saiu o resultado final, eu estava em 8º lugar, né? Já tinha menos bolsas, já era 2017, e eu não peguei, eu não fiz porque não ia conseguir bolsa nenhuma, e eu não ia dar conta, assim, me conhecendo, eu sabia que eu não ia dar conta de levar um doutorado e estar trabalhando, por mais que a PUC tenha uns horários um pouquinho mais fáceis, né, de se ajeitar, assim, de se organizar, eu me conheço, então eu preferi tentar o outro ano de novo, né, e aí caso no outro ano eu não passasse com bolsa, bom, aí eu ia dar um jeito de fazer e ao mesmo tempo continuar trabalhando, né, nem que eu demorasse mais tempo para fazer. E aí consegui, né, em 2018, passei em primeiro lugar na minha linha de pesquisa, passei em 3º lugar na colocação geral, então eu já não consegui uma bolsa CNPq, né, que para o doutorado já é um dinheirinho a mais. Eu consegui uma bolsa CAPES, né, larguei o emprego, estava dando aula na época, e aí fui também para fazer o doutorado, com bolsa exclusividade. Estou aí no meu último ano, enlouquecendo.
Para o doutorado também foram os 4 os mesmos processos, né? Primeiro uma prova teórica, depois foi o nosso pré-projeto, que daí já era um pouquinho maior do que foi para o mestrado, né? Não era tanto um memorial, já era mais um pré-projeto, uma coisa mais acadêmica, né? Até porque, enfim, né, eles, na entrevista já foi uma coisa mais pessoal, e também a avaliação do Lattes, né? Esses quatro processos. Também foi as bolsas também são distribuídas por mérito, né? Infelizmente, a gente está com menos bolsa agora, então fica um pouco mais difícil você conseguir bolsa, né? Acho que todos os PPGs da PUC estão sentindo bastante, né? No nosso, teve muitos casos de pessoas que se formaram e a bolsa não passou para a próxima, né, para a próxima turma que viria, foi recolhida. Então, a gente está, infelizmente, com menos bolsa, o que dificulta, né? Muita gente não tem condições de pagar, né? Vocês sabem que é bem caro. E ainda mais ter que trabalhar para se sustentar, né? Então, enfim, esse é o nosso momento político. Eu falo do momento político porque, sinceramente, eu não sei se eu, hoje em dia, entraria num doutorado. Desculpa falar isso para quem está pensando, mas é o que a Bruna falou, assim, pensa bastante no que você quer, assim, projeto de futuro para a tua vida, né? Você vai querer trabalhar com isso, né? Qual que vai ser as chances do mercado, enfim. Eu acho que eu teria feito outros caminhos, né? Lógico que eu não teria como saber do futuro, mas sabendo tudo que está acontecendo politicamente hoje em dia, tá? Desculpa esse banho de água fria. Achei uma coisa muito importante que a Bruna falou, essas questões dos concursos, assim, eu sou da área de história, mas o meu mestrado e o meu doutorado são em educação. E quando eu olho editais para história, nem sempre eu me qualifico para tentar um concurso como professora de história, porque algumas universidades pedem que tenha mestrado ou doutorado, normalmente é o doutorado, mestrado eles até que deixam meio livre, assim, tá? Mas eles pedem que o doutorado seja em história também. Então fica um pouquinho complicado, tá? Então é bom vocês terem essa noção, né, do que vocês estão projetando para a carreira de vocês. Eu amo a área de educação. A minha vontade é entrar se eu for dar aula, né, numa universidade que seja na faculdade de educação, e aí posso dar aula de história da educação, enfim, várias outras coisas. Então, para mim, isso não é um problema, tá? Mas caso vocês, né, queiram, então sempre fiquem ligados nessas coisinhas, assim. Eu tenho um amigo que ele é formado em filosofia, o mestrado foi em psicologia e agora o doutorado é em sociologia. Então, assim, vai ser complicado ele conseguir um concurso para dar aula, né? Seja lá do que ele está tentando dar aula. Então, tenho essa noção, assim, do que pode ser que peçam, tá? Na área de formação de vocês. Deem uma olhada, né, na quantidade. Eu não me importo também de tentar para a faculdade de educação, porque normalmente tem mais vaga do que para professor de história, tá? Se vocês forem tentar em outros PPGs, eu recomendo da educação. Eu gosto muito do processo da educação, né, do PPG de educação, porque é um PPG assim que vem gente de todas as áreas que vocês conseguem imaginar, tá? Então, assim, desde pessoas da administração, né, e aí rolam uns choques de cultura, assim, até pessoas da matemática, da sociologia, da história. Então, tem de tudo ali dentro. É um ambiente muito rico, assim, às vezes meio estressante, como vocês podem imaginar, mas muito rico, é muito interessante as pesquisas, né? Acabam sendo pesquisas de várias áreas, você acaba tendo contato com muitas coisas. É um PPG aberto, né, para pessoas de outros lugares, tem gente de muito lugar diferente no Brasil, né? Eu também não sou daqui, eu sou carioca, mas eu vim mais cedo para cá. Mas é essa salada mista, assim, que eu acho muito interessante, né? Eu me sinto bem à vontade. Sobre o que a Bruna falou, no PPG de Educação a gente também não escolhe o orientador, tá? E aí é mais ou menos o que ela disse, assim, na entrevista você meio que vai dar a entender que você trabalha com tal coisa e que seria muito legal fulano de tal, né, poder orientar vocês, mas não quer dizer que isso vai acontecer, principalmente nos últimos 2 anos em que a gente teve uma redução de professores gigantesca, tá? Então os professores estão em média agora com 15 orientandos. Então, teve gente que foi repassada, assim, estava no último ano do doutorado e foi repassado para outro orientador, porque o seu orientador foi demitido, tá? Então, tem esse probleminha, assim, vocês vão escolher, mas não quer dizer que vocês vão conseguir. Entre o mestrado e o meu doutorado, a minha orientadora se aposentou. Então, eu não consegui pegar ela no meu doutorado, porque ela já não estava mais na PUC dando aula, né? Que foi a Maria Helena.
Câmara Bastos, adoro esse nome, muito chique. E aí eu fiquei meio sem mãe, assim. Bateu aquele desespero de quem é que vai me orientar no doutorado. Eu até tentei para Santa Catarina, porque eu trabalho com gênero, né? Um polo para quem trabalha com gênero. E aí eu dei a sorte de entrar uma professora na PUC que também trabalhava com gênero, né? Não, para mim não adiantaria entrar num PPG que não tivesse alguém que me orientasse nessa parte. E, enfim, foi uma sorte, assim. Acho que é mais ou menos isso. Eu acho que é muito mais as perguntas que vocês tiverem, né, do que eu falando muito. Eu acho que os pontos que a Bruna salientou são muito importantes para quem está pensando, principalmente essa coisa de projeção da carreira, saber com o que vocês vão trabalhar, o que vocês querem, né, se vocês vão ser mais focados na pesquisa. Eu amo pesquisar, né? Por mim, passava o resto da vida pesquisando, mas isso não dá muito dinheiro, assim. Então, é bom ter uma noção do que vocês querem seguir, né? Principalmente essas coisas de concurso, assim. Então, tenham algum projeto de vida, eu diria. Acho que se eu pudesse voltar no tempo, eu falaria, senta aqui e faz um projeto de vida. Para onde é que você está indo? O que você pensa em fazer? Né? Dá uma ajeitadinha um pouquinho melhor. Eu fui muito mais na coisa do, não, eu quero estudar, eu quero pesquisar tal coisa, né? Essa coisa meio emocionada, apaixonada pela pesquisa. E talvez tenha faltado um planejamentozinho, assim. Estava muito na afobação do Brasil de 2011, né? Infelizmente, a gente não está mais lá. É isso. Obrigada, Paula. Tu falou na metade do tempo, tá? Tu disse que tu fala muito. Eu falo muito, falo rápido. Então, eu vou passar a palavra para o Oscar. Oscar, tu tem 20 minutos. Tá certo. Obrigado. Primeira coisa, dizer é uma honra tá aqui falando com vocês, porque é o tipo de assunto que eu acho que a gente fala tanto nas nossas conversas do cotidiano, assim. Eu sei que pelo menos eu e o Matheus, a gente fala quando tem 7 dias na semana, talvez 5, a gente dá uma folga no final de semana. Bom, por que a gente está fazendo isso? Qual a razão de estudo? Por que esse caminho? Por que não esse outro caminho? Então, trocar ideias sobre isso eu tenho certeza que é bom para todo mundo, até para se, né, tranquilizar um pouco nas suas escolhas pessoais. No final de semana passado eu estava falando com a minha mãe e também disse, estou passando por um momento um pouco, não estou muito feliz do que eu estava fazendo, do doc, está um momento meio pesado do meu doc. Eu disse, poxa, mas depois de ter feito, né, todo esse percurso, a graduação, mestrado, tá fazendo doc, ter migrado, eu acho que teria escolhas que eu teria feito diferente nesse mesmo tempo. E a gente começou a rir, né? É óbvio isso, né? E talvez é uma riqueza, né, do caminho que a gente tem, assim, de poder ter feito tudo isso, olhar para trás e bom ver que na verdade a gente talvez sempre teve outros caminhos, né? A gente não tem sempre um único caminho. Claro, olhar para trás pode ser meio não dá em nada, porque a gente não pode voltar no tempo, mas olhar para trás, perceber isso, se a gente tem um entendimento que se no passado aconteceu isso, hoje a gente também está com várias escolhas, né? Acho que é a riqueza que a gente pode tirar dessa leitura. E desde que eu falei isso, as duas últimas semanas estão melhores. Então funciona, talvez. Mas para voltar um pouco mais no meu percurso, eu tenho um percurso meio sinuoso na academia, cada um dos diplomas de uma disciplina diferente também, ainda que, né, elas sejam de uma grande área, né? Eu comecei na minha graduação em RI, meu mestrado em Ciências Sociais, mas dentro das Ciências Sociais a Ciência Política, e agora, enfim, o doutorado na Ciência Política. Antes disso, no entanto, a minha primeira graduação eu fiz 1 ano de Engenharia Civil, porque eu fiz o meu ensino médio com curso técnico em mecânica, então eu saí realmente de uma outra área para
para fazer aquilo que eu gostava e fazer aquilo que, como a Paola disse, no Brasil dos anos 2010 parecia extremamente, né, promissor, né, que era relações internacionais, vários cursos que estavam abrindo à época, né. E também, bom, eu entrei na graduação em RI, então, em 2011. Em 2011, bom, não para revelar a minha idade, mas eu tinha 19 anos, então é cedo, eu acho, para ter uma escolha, né? Eu sei que, por exemplo, aqui no Quebec, tu chega algumas vezes um pouco mais tarde na universidade, porque tu tem um ano a mais de ensino médio, né? Às vezes eu acho que pode ajudar, porque a gente você é muito jovem, você faz uma decisão, e essa decisão, ela, quando tu te dá conta de outras possibilidades, tu está no meio de uma graduação, então vem aquela, bom, eu vou terminar, e talvez depois eu faça outra coisa, mas quando você termina, você pensa, bom, mas agora eu terminei, vou continuar fazendo isso, né? Então, eu acho que isso acontece para todo mundo. Eu fiz a minha graduação em Canoas, na Universidade La Salle, que foi o primeiro curso de RI do Rio Grande do Sul, universidade privada. À época a PUC não tinha, à época a URGS tinha, mas para mim era uma opção que não se apresentava. Eu venho do extremo norte da região metropolitana de Porto Alegre, venho de Sapiranga, e, enfim, para mim ficar um pouquinho mais perto de casa era necessário à época. E foi um curso que eu gostei muito, eu recomendo pelo crescimento pessoal, RI, acho super interessante. No Brasil acabou se desenvolvendo uma grande expertise, eu acho, na área de RI, mais que em outros países, onde RI ainda está debaixo do guarda-chuva da ciência política ou das ciências sociais. No Brasil tem um percurso mais único, né, para RI. E depois disso, o mestrado em Ciências Sociais na PUC foi realmente uma escolha quase assim natural. Eu apresentei um trabalho num evento, aqueles eventos de iniciação científica e tal, que era na PUC, e a pessoa que seria minha orientadora de mestrado na PUC, a Maria Isabel Malman, ela estava na minha banca, ela gostou muito do meu trabalho, disse, por que você não vem fazer teu mestrado aqui? E eu, obviamente, né, porque a gente faz escolhas estratégicas na vida, eu já fui no evento um pouco com esse intuito, né? Acho que a gente tente dizer que a gente tente jogar estratégico e ser aberto quanto a isso. Então, para mim, foi check, 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 deu tudo certo, e eu acabei entrei em terceiro lugar nesse famoso processo de memorial, que ninguém sabe muito bem o que é quando você vai escrever a primeira vez. Você faz uma biografia da tua vida e você coloca 3 ou 4 autores ali, e, enfim, qual é que é a ligação entre a tua vida e a teoria da democracia, da Paper, enfim. Você tenta achar um jeito, e eu não sei se foi o caso da Bruna e da Paola, mas eu não tinha ninguém que eu conhecia, quer dizer, eu tinha até, na verdade, eu tinha essa chance, eu tinha uma amiga que estava fazendo ao mesmo tempo que eu a seleção. Então, a gente pôde se ajudar um pouquinho, mas de vez em quando você está sozinho ali na luta e não tem ninguém com quem dizer, olha só, como é que a gente faz? Então, eu pude um pouquinho me apoiar, a gente fez esse processo junto e fez o mestrado juntos, né? Nós éramos dois orientandos da Malman, a Malman que se aposentou, assim como a Paula perdeu a orientadora na transição do mestrado para o DOC, a gente perdeu da transição do primeiro para o segundo ano do DOC, né? Então, a gente foi realocado, fui super bem acolhido pelo Rafael Madeira depois, tive uma grande ajuda da Tereza Schneider também, enfim, o programa de Ciências Sociais da PUC realmente não é a qualidade, a acolhida dos professores que faltou, realmente foi muito bom. Mas isso tudo eu sempre quis ir eu sempre quis estudar fora. Eu tive uma primeira oportunidade na graduação, que eu tive uma bolsa do governo federal do Canadá para fazer um semestre. À época eu fiz na Universidade de Quebec em Montreal, onde eu estudo hoje. Então,
desde 2014, ainda antes de entrar no mestrado, eu sempre quis ir fora, e eu fiz 2 seleções fora do Brasil, nas 2 eu passei. Eu fiz uma seleção para mestrado em ciência política na Universidade de Ottawa, que é uma universidade bilíngue na capital do Canadá. Eu ia fazer em francês no mestrado, passei, mas passei sem ter a bolsa que eu esperava ter. Então, né, eu passei com uma conta de, sei lá, $8.000 de mensalidade anual, né? No bolso. Eu falei, ok, não dá, né? Não é realista. Então, deixei para o doutorado essa escolha. A pessoa com quem eu ia trabalhar no mestrado lá também acabou se aposentando no meio do caminho. Então, o que mudou, tive que mudar de ideia e mudei de universidade, decidi fazer o doutorado na Universidade do Quebec, em Montreal, onde eu tinha um bom contato com o meu orientador atual, Alain Gagnon. Eu traduzi um artigo dele para uma revista no Brasil, então foi um pouco a partir disso que a gente construiu a nossa relação. E a seleção, terminar um pouco isso, acho que depois dá para falar um pouco mais do programa, mas na seleção, ambas as seleções para um programa fora, ao menos nas 2 experiências canadenses que eu tive, é completamente no escuro, assim, você não tem controle de nada. Nem no mestrado, nem no doutorado eu não tive nem prova, nem entrevista. Foi apenas o dossiê, como se fosse no caso da PUC, apenas se eu montasse o memorial, que eu enviasse, que eu ficasse 4 meses sentado F5, F5, F5 todo dia para ver se veio um e-mail, né, com uma resposta. Então, o processo de seleção, eu sei que, bom, nos Estados Unidos vai ser diferente, cada país é um pouco o caso, e cada universidade, além disso, é um caso diferente, mas nas 2 que eu tive, tanto Ottawa como na UQAM, foram 2 processos bem assim, sem saber o que estava acontecendo. E então você prepara o seu currículo, você prepara um projeto de pesquisa e você envia, né? Assinala quem quer ser o seu orientador, qual a tua área, mas tu não tem absolutamente controle nada disso. 3 anos no programa eu tenho entendido como é que funciona a seleção, assim, a gente mas mais por fofoca dentro do programa, assim, a gente sabe que os professores, há um júri que faz a seleção e eles selecionam os candidatos, e é isso, assim, mas é um processo bem discricionário, vamos dizer, por parte do júri, e no qual cada orientador faz pressão, assim, para que os seus futuros orientandos entrem, assim. Eu tenho um orientador que é bem influente dentro do programa, então isso me ajudou também. Tem outros lados negativos relacionados a isso em outras etapas depois, mas isso a gente descobre depois, né? Mas é isso, a seleção se faz desse jeito, e a seleção e a bolsa são 2 coisas completamente diferentes, pelo menos aqui no Quebec, no Canadá. Todos nós que entramos no doutorado, nós temos uma bolsa universal, que são $13.000 ao longo do teu doutorado, o que paga a mensalidade do teu doutorado. Então, tu não precisa pagar o teu doutorado. Mas não sobra muito dinheiro disso. Então, se tu quer uma bolsa, tu tem que ir por ti mesmo buscar. E são, no caso de um aluno estrangeiro, as opções elas são bem pequenas, vamos dizer assim, e tem organismos de subvenção provincial ou federal, né? O Canadá é um país federal como o Brasil, e você precisa montar um dossiê com um currículo, carta de apoio, carta de intenção, projeto de pesquisa, e torcer para que venha a bolsa. E no meu caso veio, mas veio no 2º ano do doutorado, né? Normalmente os canadenses já aplicam antes de entrar no programa. Quando tu é estrangeiro, tu não consegue, porque para aplicar você precisa já estar dentro do programa, as datas são diferentes, então é realmente muito difícil. O 1º ano é muito difícil você já começar o doc com uma bolsa, né? Então, para mim, vai ser 2º, 3º e 4º ano de doc financiado, e não 1º, 2º e 3º, vamos dizer assim. Acho que eu bati meu tempo, mas não sei, acho que depois, não sei se tem uma 2ª rodada, vai falar um pouco mais do programa, se alguém tem curiosidade, porque a estrutura do programa é bem diferente aqui do que é na PUC, do que é na URGS, e, enfim, dá para seguir por aí.
Espero não ter sido muito negativo, porque o momento, enfim, acho que a Paola está certa no que ela disse, né? O momento, não é novidade para ninguém, o momento é difícil, né? Então, a gente tem que fazer com o que dá, né? E, enfim, dá fazer coisas legais, dá para ter prazer, dá para crescer muito, mas não dá, acho que não dá para deixar a dificuldade de lado, né? No período atual. Obrigada, Oscar, pela tua fala. Sim, eu vou fazer alguns comentários aqui e aí a gente abre para o pessoal, para a gente poder conversar todo mundo, né? Bom, eu vou começar pela fala do Oscar aqui, que me despertou algumas questões, assim, a questão de como a gente entra jovem, né, e já tendo que definir o que a gente vai fazer para o resto da vida, e, né, isso acaba sendo uma pressão bem grande, né, para todo mundo. Para quem não me conhece, eu vim do direito para ciências sociais, e eu entrei no direito, eu sempre fui muito pelos meus ideais, vamos dizer assim, e eu entrei no direito em função do direito trabalhista, que na faculdade eu tive 2 disciplinas, a faculdade inteira de direito trabalhista, porque era ele que me encantava, né, por proteger os mais pobres, vamos dizer, né, o polo mais fraco da relação, etc. E eu sempre me encantei por isso, né? E aí passei a graduação inteira, ok, né, estudando e tudo mais, mas ainda assim pensando naquilo que eu queria. E aí, quando eu terminei a graduação, eu fui estudar para concurso, e eu comecei por um concurso baixo, assim, começando a estudar para o concurso da magistratura do trabalho, porque, né? Ok, não rolou, e lá no meio veio, como vocês falaram, né, também do momento do país. Eu me formei em 2012, então estava num momento alto, né, das leis mais protetoras aos trabalhadores, e, né, vamos lá, e eu estava realizada e tudo vai dar certo. E aí começaram a vir as reformas trabalhistas e a pessoa foi se desiludindo total com tudo do direito, e acabei migrando para ciências sociais para ver se o meu idealismo conseguia se concretizar um pouquinho mais, né? E, enfim, não deu muito certo algumas coisas, mas estou mais feliz do que no direito. Mas é isso, né? Assim, a gente é muito jovem, né? Quando entra na faculdade e não tem muita noção de muita coisa. Eu concordo com o que a Paola e a Bruna falaram ali, que tu precisa pensar, tu precisa projetar, né, o que tu quer para o futuro, mas também a gente não tem como fazer futurologia, então, né, dá uma complicada, mas ter alguma coisa de ideais na cabeça eu acho que é importante. E eu, diferente do que o Oscar falou, que ele já participou de um evento de iniciação científica antes de entrar no mestrado, etc., eu fui entrar no mestrado quase 6 anos depois que eu terminei a minha graduação, então eu estava completamente longe, né, de qualquer contato com a academia, só estudando para concurso, que é aquela coisa assim, só decorar a lei. Eu não tinha a mínima ideia do que era o tal do memorial, eu já não sabia nada mais nem do meu TCC, eu não lembrava mais direito, né, como montar, assim. E aí, agora tu tem que fazer um memorial. Ok, né? Enfim, mas deu tudo certo, consegui aprovação, consegui bolsa, fiquei em 4º lugar dos 20 que entraram na minha turma, né? E, graças a Deus, deu tudo certo. O Oscar também falou da questão de escolhas diferentes, né? Que se eu olhasse para trás, talvez tivesse feito escolhas diferentes. A Paola também falou sobre isso. Mas eu acho que isso todo mundo tem um pouco, né? Mas a gente tem que pensar também que talvez aquelas eram as melhores decisões para o Oscar daquela época, para a Paola daquela época, né? Talvez agora, com a maturidade que a gente tem, fosse diferente, mas a gente não tem também como
como saber, né? O negócio é pensar no nosso momento, no que a gente espera, né, para o futuro e seguir com o que parece ser o mais adequado para a gente naquele momento, né? Para o Oscar, eu vou deixar uma questão que eu não sei se eu me passei, mas que eu não lembro se tu chegou a falar. Quando tu escolheu mudar para RI, tu já estava pensando em ir para fora, em sair do Brasil, etc. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais disso depois. Para a Paola também fez um sanduíche agora, né, o doutorado sanduíche. Tu também já ingressou pensando nisso? Já foi falado sobre isso na tua entrevista? Como é que foi? Sobre a fala da Bruna, eu anotei algumas questões, assim. Eu acho muito interessante que tu falou que na URGS tem a questão de padronização de critérios, né, enfim, para seleção, para avaliação e tudo mais. E eu percebo que a PUC não tem, pelo menos não tinha, né, quando eu ingressei. E eu acho que isso é uma característica, provavelmente, das universidades privadas, diferentemente das universidades públicas, né. Eu acho que isso é um problema muito grande nas universidades privadas, que tudo é muito, muito discricionário, assim, ninguém tem padrão de nada, as decisões são tomadas e tu não tem como recorrer, tu não tem como saber muito, né, a partir do que aquela decisão foi tomada, enfim. Eu não sei se não seria interessante tentar mobilizar de alguma forma para que as universidades privadas também começassem a ter esses parâmetros, né? Porque eu acho que a transparência é algo fundamental, né? Nos dá mais segurança e etc., né? Assim como eu acho, eu não tenho certeza se alguém tiver essa informação também me corrige, eu acho que a PUC, ou talvez isso seja uma questão das universidades privadas em geral, não tem tanto essas questões, essas ações afirmativas que a Bruna comentou lá da URGS, né? Eu acho que as bolsas são praticamente sempre por mérito, né? E não por ações afirmativas. E anotei a questão sobre a escolha do orientador. No meu caso, na entrevista, eu já tinha, antes de fazer a seleção, eu já tinha conversado com o meu orientador. E aí, na entrevista, me perguntaram se eu já tinha alguma ideia de orientador, né? Eu disse, não, já conversei com ele e tal, já tenho... E aí, uma pessoa que estava na banca ainda tentou me dissuadir, assim, me puxar para ser orientanda e tal. Não, muito obrigada, já estou bem servida. Mas eu não sei, assim, Thay ou os outros colegas das ciências sociais, eu não sei se, tipo, isso foi uma escolha minha, ou se isso foi algum acerto entre professores, enfim, na real, eu lembro que eu falei, que eu disse que eu tinha conversado com ele, que ele tinha topado ser meu orientador, mas eu não sei se isso foi se realmente é uma escolha do aluno, ou se é uma escolha enfim, da coordenação, né? Eu acho que é mais ou menos isso, assim. Então, eu não sei mais alguém se quer, deixa eu dar uma olhada no chat aqui, que eu estava fechado. A Adri, eu teria feito as mesmas escolhas naquela época, mas não agora. É bem isso, Adri, né? Claro, a gente muda, a gente amadurece, a gente, né, muda as perspectivas. Me parece que fica muito pelo PPG, eu não sei aqui ao que tu te referiu, André, dos parâmetros. Sim, mas o que eu digo é o próprio PPG claro que cada PPG poderia estabelecer os seus parâmetros, mas deixar isso de forma mais explícita, né, para cada aluno. Felipe, te passo a palavra. Bom dia, gente. Deixa eu só abaixar a mão aqui para não ficar aparecendo. Obrigado pelas falas de todo mundo. Me identifiquei, acho que quase 100% com
as experiências e principalmente com as inquietações, né, do, do momento. E acabou que minha trajetória foi bastante parecida com a do Oscar. Eu também fiz graduação em RI, depois em Empresas Sociais, mas agora continuo nas sociais, né, mesmo sendo da ciência política. E sobre as experiências das seleções também foi bem semelhante, assim, eu tinha tido algum contato com a professora Tereza antes, por meio de eventos, tal, quando eu ainda estava na graduação, e por acaso ela também estava na banca, e daí eu já deixei claro que eu queria que ela me orientasse e tal, então, em relação a Duda da Roberta e tal, no final eu não sei também, porque daí aconteceu uma coisa engraçada, até que eu estava na minha primeira aula do mestrado, era uma aula com a Tereza, e daí ela pediu para todo mundo se apresentar e falar os nomes e os orientadores, e eu falei meu nome e falei que minha orientadora era ela, daí ela falou, ah, não te avisaram? Aí eu fiquei, como assim? Aí eu tinha sido remanejado para Augusto, e meio sem saber, assim, porque ela já estava com o número máximo de orientações. Então, eu acho que tem um pouco de escolha, mas tem um pouco de adequação, assim, sabe? Mas no final deu super certo. Hoje ainda estou com o Augusto e a gente tem uma boa relação. Foi pro melhor, assim. Mas, enfim, sobre as inquietações, assim, é uma coisa que, sei lá, inevitavelmente a gente acaba pensando, né? Principalmente agora durante a pandemia, algumas vezes a gente conversava ali até pelo grupo do WhatsApp dos discentes e sobre isso de não ver muita perspectiva e de, às vezes, esse processo solitário da pesquisa acaba gerando esses pensamentos na gente, tipo, ah, por que eu estou fazendo isso? Para quem isso vai servir? E é uma coisa que parece que só, às vezes parece que só importa para você, assim, que não é muito valorizado, né? Ainda mais em termos nacionais, assim. Mas algo que tem me ajudado bastante é realmente pensar no doutorado, por mais que seja uma dedicação exclusiva e tal, pensar como uma das coisas que compõem a sua vida, assim, né? Tipo, não, você não é um doutorando, você é uma pessoa que faz um doutorado e também faz outras coisas, e isso acho que tira um pouco da frustração, assim, que vem, que vem às vezes com o nosso ofício, né? Mas enfim, sem querer ser muito pessimista também, a pesquisa tem isso, né? A gente pesquisa porque gosta e a gente escolhe o tema porque é algo que a gente gosta de estudar, né? E, de certo modo, traz um prazer ali em estar pesquisando e descobrindo coisas novas, mas ao mesmo tempo tem sempre essa balança de, ah, tá, e depois o que que vai acontecer? E, inclusive, eu não sei se na PUC tem também isso, mas na URGS eu sei que tem um serviço de atendimento de planejamento de carreira e tal, que você pode meio conversar com pessoas, fazer uns exercícios, meio que tentar traçar uma linha, assim, de mais ou menos onde você quer chegar, e eu acho que isso ajuda bastante também a pensar em outras possibilidades para além da academia, né? Porque acho que foi a Bruna que falou que também teve experiências fora da academia, experiências profissionais, né? E no meu caso, eu segui direto, assim, acabei a graduação, fui para o mestrado, fui para o doutorado, e também não apenas porque eu queria continuar fazendo pesquisa, mas também porque parecia uma fonte mais segura de renda naquele momento. Tipo, eu estava acabando o mestrado ali em 2019, daí eu falei, tá, eu posso tentar um trabalho, mas no cenário atual, que já era, tipo, pós 2018, já estava bem ruim, daí eu falei, tá, uma forma de conseguir me manter é conseguir uma bolsa de doutorado. E daí, inclusive, foi bem na época que praticamente acabaram todas as bolsas da PUC, né? Tipo, eu passei em primeiro lugar na seleção, o que garantiria uma bolsa, e 2 semanas depois o Rafael, o coordenador do programa, me ligou falando que a bolsa tinha sido recolhida, daí eu fiquei tipo, 2 semanas sem saber se eu tinha bolsa ou não, foi um momento bem tenso, assim, e depois devolveram a bolsa, foi toda uma questão. Mas é isso, né? Nem sei como eu cheguei nessa linha de raciocínio. Enfim, só compartilhando mesmo e agradecendo por vocês compartilharem também a experiência de vocês. Depois acho que até vou querer pegar o contato do Oscar, porque eu tenho vontade de fazer do Traço Sanduíche em Quebec também, se tiver algumas dicas de lugares e pessoas. Mas é isso, estamos aí para compartilhar as experiências. Obrigado. Obrigada, Felipe, por compartilhar. Vocês querem começar? Vamos fazer uma rodada, Bruna, Paola e Oscar. Bruna. Perfeito. Vou começar, assim, concordando com todas as questões que foram colocadas, mas vou fazer um contraponto, porque acho que é da gente, né? Sempre fazer um pouco de contraponto.
e de dar uma dose de ânimo, assim, de alguma forma, se é possível, eu concordo, não quero entrar no positivismo tóxico, assim, eu super concordo, a gente vive num período muito duro e muito difícil para fazer ciência no Brasil, e eu acho que isso a gente, enfim, é um consenso aqui, né, e não é fácil fazer pesquisa. Mas eu quero também lembrar, assim, pensar, e talvez a minha trajetória, ela seja bastante um exemplo disso para mim, assim, né, quando a gente abre a cabeça para possibilidades de outras de atuação e de, né, de trabalho, de fazer pesquisa, a gente acaba se deparando que a realidade não é que ela é fácil, mas talvez ela não seja tão restritiva assim, né? Eu tenho uma trajetória de ter trabalhado sempre, durante toda a minha graduação, durante todo o meu mestrado, eu trabalhava em execução de políticas públicas. No doutorado foi o momento da minha vida que eu disse, não, eu vou viver um momento de dedicação exclusiva do meu doutorado e nada vai tirar isso de mim, não adianta, assim, eu vou ter 4 anos de bolsa e vou me apertar para viver disso. Eu consegui viver 1 ano e meio, recebi uma proposta de trabalho que eu não consegui recusar, assim, enfim, apesar de muito choro, fiquei muito na dúvida, e agora, né, estou traindo o meu próprio projeto de futuro, enfim. Mas, em meio a esse tempo, todo esse tempo, eu trabalhei com pesquisa em vários contextos, com pesquisa e execução de políticas públicas, que para mim, enfim, esse é tema para outro debate, se relacionam muito, assim, muito. Mas eu, só para ter uma noção, assim, eu nos últimos tempos, né, trabalhei no Atlas de forma remunerada, tá? Assim, né, pensando, além do meu exercício profissional fixo que eu tenho hoje, né, sou analista de políticas sociais, então recebo carteira assinada para isso, trabalhando com pesquisa, indicadores, enfim, cotidianamente com pesquisa e pagando boletos, né, a partir disso, na rede né, no campo corporativo. Eu também participei da confecção do Atlas da Juventude, da pesquisa de avaliação do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, da avaliação de outras políticas, como o Programa de Oportunidades e Direitos. Faço parte de um grupo de pesquisadores da universidade que foram contratados pelo governo do estado para ajudar a criar os parâmetros do Observatório de Socioeducação do estado. Então, assim, existe campo de atuação. Claro que ele é muito mais reduzido do que já foi em outros momentos. O que não dá para a gente fazer é uma trajetória e pensar que todo mundo que vai fazer pós-graduação vai ser professor universitário nas universidades federais, que era o que acontecia até pouco tempo, assim, né? Os nossos professores foram formados numa geração em que, se eles fizessem doutorado certinho, eles iam ser professores universitários e pronto, isso estava garantido. E, às vezes, eles querem nos fazer incorrer nesse erro, assim, eu acho que a gente é esperto, não pode cair nisso, não vai dar. E isso tem a ver com a expansão da universidade, tem a ver com a expansão da pós-graduação. É bom, a gente tem mais vagas da pós-graduação e a gente precisa levar esse conhecimento que a pós-graduação nos permite para outros lugares, para a gestão pública, para a gestão de políticas públicas, mas também para a área privada, assim, né? Enfim, então eu só vou colar aqui no chat uma matéria que ontem rolou no grupo dos alunos do PPG, que talvez vocês tenham visto, que é uma matéria do Nexo Jornal sobre pessoas das ciências sociais que têm desbravado caminhos na área corporativa, de mercado, têm feito outros exercícios profissionais, pessoas com doutorado e que resolveram seguir carreiras que não acadêmicas, assim, né? Então, assim, eu tinha 1000 coisas para falar, mas eu escolhi dar essa pílula de ânimo, assim, de que não desistam, há espaço para pesquisa e para atuação, enfim, não só na área acadêmica, e ela não é menor, porque por mais a academia fica o tempo inteiro colocando essas atuações numa área de menor importância, assim, e não são, né? Enfim, acho que a gente sabe muito sobre pesquisa para saber o quanto ela é importante para vários lugares, não só para formar novos pesquisadores. É isso. Paola? Gente, desculpa pelo banho de água fria, tá? A Bruna tá... Vou dar um ânimo aí pra galera. Acho que eu vou falar mais do sanduíche, né? A pergunta que tu me fez, no caso, se eu já tinha esse planejamento já. Enfim, eu tenho... Acho que para quem está na pós-graduação é interessante ter um pouco de cara de pau, assim. Então, antes do processo de mestrado, eu não sabia quem podia me orientar. E eu fui no PPG de educação, assim, comecei a perguntar quais professores trabalhavam com história, me indicaram a minha ex-orientadora. Eu bati na sala dela, me apresentei, falei, olha, eu estou interessada, quero trabalhar com tal coisa, será que você teria interesse? E aí ela falou, interessante, a gente deu uma conversada, e ela me passou o contato na época de uma doutoranda dela, que estava fazendo doutorado, e a gente conversou mais, assim, porque ela não podia, né, conversar muito, porque eu faria o processo seletivo depois.
E a Tati, que era essa doutoranda, nossa, ela super me ajudou, assim, me deu umas luzes, assim, do que eu poderia seguir e tudo mais. E quando eu fui fazer o sanduíche, eu fui nessa mesma cara de pau, assim, de chegar para a pessoa, me apresentar e falar, olha, eu estou pensando em fazer um sanduíche no futuro, né? Será que teria como? Né, que foi com essa professora Patrícia Somers, que ela é norte-americana, e ela estava no PPG de Educação apresentando. Ela vem de 2 em 2 anos para o Brasil, né? O meu PPG tem uma parceria com a Universidade do Texas, e ela vem de 2 em 2 anos, mais ou menos, fazer alguma pesquisa, ela traz orientandos, enfim. E aí ela estava apresentando, né, um seminário, acho que era, eu nem lembro direito, faz tanto tempo, foi em 2015. E aí eu falei com ela, né, conversei, ela viu que eu tinha o inglês, né, que seria necessário, e ela me deu um cartão, e esse cartãozinho dela eu guardei anos, eu acho que eu joguei ele fora ano passado, para vocês terem uma ideia. Mas eu já tinha na cabeça, assim, um dia eu vou entrar no doutorado e eu vou querer fazer um sanduíche, e isso é uma possibilidade, porque ela trabalhava com gênero, né? Então, quando eu entrei no doutorado, eu também fui representante discente, e depois eu comecei a me ajeitar para fazer o doutorado de sanduíche, só que a Patrícia, ela teve uma doença, ela teve que remover, ela teve um câncer na tireoide, então ela sumiu, assim, da face da terra. Eu mandava e-mail para ela, ela não me respondia. Quando ela foi me responder, já estava em cima do laço, assim, se ela demorasse mais um pouco, eu não ia conseguir pegar o período que tu pode aplicar para o sanduíche. E aí foi muita sorte, assim. Consegui ir, né? No meio do caminho teve uma pandemia. Eu estava lá quando a pandemia estourou, para vocês terem uma ideia. Né? Passei o primeiro pedaço da pandemia em Austin, no Texas. Mas foi uma baita de uma experiência. Eu super recomendo para quem pode fazer sanduíche, fazer, porque eu acho que viver o mundo acadêmico em outro lugar, ele te traz também isso que a Bruna falou, assim, de novos horizontes, né? Coisas que você pode trabalhar, mas você também consegue perceber a diferença até de como as pessoas trabalham, né? Viver essa experiência nos Estados Unidos, assim, me causou uma certa rebeldia a mais do que eu já tinha, mas também foi interessante ver como eles são mais abertos a diferenças, assim, na nossa pesquisa, né? Eu já acho que o nosso PPG de educação, ele é mais, assim, de misturar as disciplinas, né? Não fica tão centrado, só pode trabalhar com educação, né? Não, a gente já trabalha com sociologia, história, enfim, várias coisas, mas lá parecia que era outro nível, assim, a galera já estava numa mistureba muito maior, né? O que eu achei muito interessante, é uma coisa que me agrada. Então, eu acho interessante, assim, poder vivenciar. Quem tiver condições de fazer, né? Se quiser, eu posso botar o meu e-mail ali também, posso falar um pouco mais do processo seletivo, como é que foi, super ajudo, assim. Mas tentem sim, ainda tem algumas bolsas, né? Vamos usar até o resto do que tiver. Acho que é isso que a Bruna disse, assim, vamos usar tudo que puder da forma mais otimista que a gente puder, assim. Ainda tem bolsa, tá? Eu vou botar meu e-mail ali, se alguém tiver alguma dúvida do processo para o sanduíche, pode mandar pergunta. Tá bom, obrigada, Paola. Oscar, te passo a palavra. Eu acho que é bem isso, sabe? A gente tem que ter cara de pau mesmo e não ter vergonha de ir atrás, sei lá, quase a música de Charlie Brown, lutar pelo que é nosso e tal, mas sabe, colocar o nosso nome, e até porque muitas vezes a gente basta enviar um e-mail, sabe? Principalmente como a Paula estava falando, para estudar fora, seja fazer o programa inteiro, seja fazer um sanduíche, enfim, não existe a possibilidade, né? Eu não podia bater na porta fisicamente do além, do meu orientador, mas, enfim, a gente vai por e-mail, e e-mail até para quem é um pouco introvertido, assim como eu, até uma maneira de se proteger, né? Você não tá dando a cara presencialmente a tapa, então, enfim, se a pessoa não pode, tudo bem, se a pessoa responde, ótimo, não responde, ela não é a única, sabe? E tente seguir daí. Eu sempre quis morar fora do país, mas assim, daquela maneira mais ingênua possível, né, do brasileiro de classe média que quer morar fora do país e tal. Eu sempre quis morar na França, né? Eu aprendi francês sozinho e queria ir para a França e tal. Não sei responder por quê, não me perguntem por quê. E nunca deu certo, né? Então, enfim, eu tentei, eu fui uma vez a turismo, mas, enfim,
tentei algumas coisas que não deram certo, eu acabei, né, chegando no Canadá francês, vamos dizer assim, como uma segunda opção. Eu acabei gostando quando eu vim e quis voltar, né? Então, todo o fim da minha graduação e todo o mestrado, né, quando eu decidi fazer na PUC, não em Ottawa, o mestrado, todo até o mestrado foi dirigido para tentar fazer fora. Então, eu tive esse objetivo, que entra um pouco naquela coisa, né, que a Bruna até falou, a gente tem que ter um projeto e tal. Só que, e eu super concordo, eu fiz isso e não tenho problema em reconhecer, mas tem também, fazendo uma psicologia de grupo, talvez, quando a gente chega no objetivo, vem assim uma pressão, vem uma, poxa, mas eu cheguei no que eu queria fazer e o que eu vou fazer agora, entendeu? Ou você chega onde você quer, onde você achou que queria, onde você achou que era o ótimo sabe, não é bem aquilo, ou tem um problema, ou mesmo, poxa, mas eu não estou curtindo tanto quanto eu achei que eu ia curtir, ou eu não estou tão feliz quanto eu deveria estar, sabe? Mas não é todo momento que é feliz, né? A Paula falou dos menos 45, os mais 30 também não são fáceis, a pandemia, sabe? Como a Paula passou em Austin, assim, eu passei a pandemia inteira, faz 2 anos que eu não vou para Porto Alegre, e eu não vou ir no final do ano, porque não tem como. É difícil, mas eu sou super feliz em função dessa escolha, acho que me dá uma perspectiva super diferente, uma perspectiva quando eu estou no Brasil diferente da do resto, quando eu estou aqui diferente da do resto, não só na academia, o que já por si é interessante, mas acho que na vida como um todo, né? Ver que coisas que a gente dá tanta importância na vida, de vez em quando, não é bem assim, não é, it's not a big deal, sabe? Não é um troço tão, por isso eu sou feliz, mas claro, vem com seus desafios e tudo mais, né? A gente tem todo um monte de coisa, e isso por si só seria um outro debate, né? Mas enfim, fico por aí. Acho que é uma experiência, né, antropológica quase, estar em outro país, assim, você acaba olhando para o seu próprio país e olhando para lá de jeitos diferentes, assim, dá esse deslocamento de olhar. Acho que é bem interessante. Com certeza. Gente, agradeço muito a presença, a fala de vocês, acho que foi uma troca muito legal, com certeza agrega, enriquece muito a todos nós. E boa sorte para a gente, né? Nesse caminho que a gente está trilhando, nas escolhas que talvez depois a gente possa questionar, mas que com certeza a gente fará as melhores escolhas para nós no momento que tiver que fazer. Então, em nome de todo o programa, de toda a organização do evento, na verdade, agradeço muito vocês, a presença de vocês, e deixo o convite. Agora já são quase 10h30, 10h26, e 10h30 a gente começa mais 2 atividades, que a gente já deixou o link ali no chat para quem quiser seguir, nos acompanhar ali. Tem um mini curso de narrativas biográficas com a Débora, e tem mais um bate-papo agora com egressos do processo de construção da dissertação. Certo? Um abraço para todos. Tchau, tchau. Ai, gente, obrigada. Abraço todo mundo. Tchau.